Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Aos funcionários dessa casa que nos auxiliam. Quero saudar aqui, já que eu não tive duas sessões aí, saudar os vereadores Dirley e Charles, que hoje são vereadores. Parabéns por essa conquista. É muito importante vocês poderem apresentar também as suas propostas aqui. E dizer ao vereador Charles que eu me senti até feliz na última sessão, ouvindo a sessão dos vereadores, né? Quando ele falava de 3 pessoas especiais e que motivam ele na política, e dizer para ele que eu acho que nós dois, a gente admira as mesmas pessoas, tá? Ele citou o ex-senador e ex-governador Pedro Simon, do MDB, ao qual eu admiro muito pela postura que sempre teve durante toda a sua vida e carreira política. Também Ulisses Guimarães, né? Infelizmente morreu, e que foi um grande político também. E não poderia deixar de citar a questão do Leonel Brizola, que ele também citou. É uma admiração muito grande por esses 3, em especial ao grande Leonel Brizola. Então, só me solidarizar e dizer que foram pessoas interessantes e importantes na vida política brasileira. Então, só para dizer, Charles, que são 3 pessoas que eu também admiro muito na política. Bom, como nem tudo é rosas, vamos ao que nos interessa. Eu estou voltando de uma cirurgia, tive de licença de 14 dias aí, mas eu ouvi atentamente, eu não gostaria de estar relatando essa situação aqui, mas como, na verdade, nós fomos assim lembrados numa entrevista feita pelo nosso prefeito e o secretário de obras, um sábado, se eu não me engano, não sei bem certo que dia, mas nessa semana que passou, e eu gostaria aqui de, pelo menos, deixar algumas questões bem claras para a nossa população. Infelizmente, houve muitas inverdades ditas nessa entrevista, e quem ouviu vai poder fazer uma relação entre o que eu vou dizer e o que foi dito naquele momento. Infelizmente, nós imaginávamos uma entrevista que seria para anunciar grandes obras e grandes propostas, mas infelizmente não foi assim. E senhor prefeito, quando o senhor vai na rádio, o senhor tem que parar de miar. O senhor, durante as propostas que o senhor fazia, parecia um tigre. E agora vai numa rádio miando, chorando, dizendo que nós, vereadores, somos contra a administração, que nós bloqueamos a administração pública. Não, senhor prefeito, não é verdade. E o senhor sabe muito bem disso. Veio aqui para explicar novamente para a nossa população, que veio aqui para essa casa, a contratação de alguns cargos, onde nós, vereadores, fizemos uma contraproposta que até o momento, nunca, nenhuma das propostas que nós fizemos, veio o executivo, o prefeito, negociar pelo menos, dizer que poderia sim. Só para citar na entrevista que ele deu, dizendo que nós deixamos de aprovar 15 operários e 10 15 operários e 10 operadores, e foram 2 engenheiros. Então, eu quero deixar claro aqui para a população trespacense que nós, desses cargos que a gente rejeitou e aprovou, nós demos a oportunidade do prefeito, como ele disse, porque nós rejeitamos alguns cargos, o comércio deixaria de vender, as empresas que vendem material de construção, material elétrico, hidráulico, deixaria de vender por causa da oposição que estava fazendo politicagem. Não, prefeito. Nós estávamos tentando ajudar você, porque tu não é bem certo. Falta alguns parafusos e você precisa regular essa tua lenta. Cara, é impossível você entender um prefeito que fala mal dos vereadores. Só para vocês terem uma ideia. Hoje temos um engenheiro concursado e um emergencial. Eles pediram para que se fosse aprovado mais 2. Esse foi o projeto que nós rejeitamos. O município vai ficar com 40 horas de engenheiro. O único que nós votamos contra
Por quê? Arquiteto tem um emergencial 20 horas. Nós aprovamos 2 emergencial 40 horas. Isso são 80 horas a mais. Topógrafo, um concursado e um emergencial tem agora. Nós aprovamos 2 emergencial de 40 horas. E mais o concursado que vai ficar, são mais 40 horas. Fiscal de obras, tem um concursado, nós aprovamos 2 para contratar mais 2, mais 80 horas. Pintor, aqui não tem nenhum, foi aprovado 2 pintor, 80 horas. Pedreiro, um concursado, nós aprovamos mais um emergencial. Ou seja, prefeito, são 160 horas a mais de funcionários dentro da Secretaria de Obras para fazer projetos, para aprovar projetos, para fiscalizar obras. Então, assim, não vai parar o município se nós temos 160 horas a mais, só de arquiteto, topógrafo e fiscal de obras. Então, não é verdade que nós estamos bloqueando o município, que nós estamos parando o município. Não é verdade. E dizendo mais, que engenheiro, arquiteto, praticamente têm as mesmas funções. Tanto um ou como o outro poderiam fazer, aprovar projetos, elaborar projetos, fiscalizar obras, como também é o caso do próprio topógrafo, do fiscal de obras, também muitos desses podem fazer, são interligadas entre uma e outra. Então, assim, em momento nenhum, nós fomos contra com que o município cresça. Parece que por esse engenheiro a menos aqui, 10 operários, 10 operadores e 15 motoristas e 15 operários ficaria, o município terminou. Mas não esqueçam que os nossos funcionários continuam lá. E eu volto a dizer, é falta de gestão. Falta de gestão, porque quando você tem uma empresa e você coordena bem os seus funcionários, com toda certeza, todos vão trabalhar bem. Agora, quando o funcionário, e muitos reclamam que os funcionários, inclusive aqui nessa casa já veio gente falando mal de funcionário, dizendo que não faz nada, quando ele é mandado, ele faz, ele obedece, porque ele tem as suas atribuições. E outra coisa interessante, que eu fico mais indignado, ele falando mal dos vereadores da oposição que votaram contra, e aqui eu gostaria de relatar, e se tiver algum vereador que diz que acha que é o contrário, por favor, pesquise. Até o momento, nós não temos nem a seletiva para contratar nenhum engenheiro, nem arquiteto, nem fiscal de obra, nem pintor, nem pedreiro. Nenhum tem seletiva. E vocês sabem como é que funcionam os projetos. Os projetos são de vias duplas. Você pode fazer a seletiva e depois você pode fazer o projeto ligado àquela seletiva. Ou você faz a seletiva e depois você manda um projeto interligado àquela seletiva. Então não dá para se dizer que ele tinha tempo para fazer isso. E isso eu digo aqui, o secretário Lauro, quando entrou lá em janeiro, inclusive eu tive uma conversa com ele, porque nós estávamos negociando a questão que vai ser construído aqui a Câmara de Vereadores, o plenário, e ele dizia, Paulinho, nós precisamos de alguns funcionários a mais aqui para aprovar projeto, para fiscalizar obras, e ele pediu em janeiro, deixar bem claro, e até o momento, nenhuma seletiva, inclusive, foi feita sobre isso. Então, assim, eu fico indignado com o prefeito indo lá falar mal, perdendo tempo de falar para a comunidade o que ele fez, o que pode fazer, o que ele quer fazer, mas infelizmente é dessa forma. E mais uma, no parque de máquinas, nós temos no mínimo de 11 a 13 máquinas que precisam de reforma. Foi lançado licitações de algumas delas. Até o momento, pelo que a gente saiba, não foram feitas. Talvez seja o problema, porque isso a gente pesquisou no sistema, no site do Licitacom, que o município deveria deixar bem certinho lá. Mas, me esqueci. É problema da Delta de novo. Engraçado, né? É tudo problema da Delta. Mas, só para deixar bem claro, então, não fomos nós os culpados do município, como diz o prefeito, estar parado. É culpa de gestão, prefeito. Com toda certeza, é culpa de gestão. Então,
não venha culpar vereadores da oposição por não ter aprovado dois engenheiros. Não, isso não vai parar o município, pode ter certeza. Lojas vão continuar vendendo, material elétrico, hidráulico, construção, com toda certeza. O prefeito só precisa trabalhar. Trabalhe, mas trabalhe com a cabeça.